De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com a Elizabeth Tercal, né, sobre um assunto que está causando aí grande preocupação, que são essas tragédias aí onde muitas pessoas, né, onde há morte em massa, e nós vamos conversar com a Betinha sobre como é a visão aí da doutrina espírita sobre essa situação. Boa tarde, Betinha. Boa tarde, Valéria. Obrigado pelo convite de aqui estar. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, nos veem nesse momento através da TV Educadora. Então, Betinha, são tragédias que marcam muito, né, as pessoas, fazem com que as pessoas comecem aí a refletir no porquê das situações. E como a doutrina espírita vê isso? Então, Valéria, primeiramente, assim, nós precisamos observar duas situações, né? Nós sempre tivemos mortes em massa na Terra. É que, na atualidade terrestre, nós temos o veículo de comunicação que chega mais rapidamente. Então, por chegar rapidamente, causa mais comoção. E o causar mais comoção leva as pessoas a refletirem mais no porquê da vida, né? Fazer questionamentos sobre a questão da vida e da morte. E aí, nesse sentido, vai levar as pessoas, né, essas tragédias, nessa reflexão, a encontrar alguns pontos obscuros que envolve a morte, né? A vida e a morte. Com isso, as pessoas vão acabar descobrindo conseguindo atravessar essa linha da incredulidade com respeito à vida após a morte, né? Que nós sabemos que é uma realidade. Muitas vezes fala assim, qual é a visão espírita? Nós precisamos assim retroceder que o espiritismo ele não prega isso, ele estuda essa realidade porque ela é uma ciência universal. Então, o espiritismo se dedica também a estudar essas questões, como muitas outras, e uma delas é essa transcendentalidade que envolve a criatura humana, né? Porque nós somos espíritos encarnados. Então, muitas vezes nós nos enxergamos como pessoas que vivem experiências espirituais. Nós somos espíritos que vivem experiências físicas. É o contrário. Então, essas tragédias hoje veiculadas dessa forma nos levam a essa busca e a gente vai acabar achando respostas para isso. E as respostas são sempre individuais, né, para cada um. No caso desse desencarne coletivo, aí são muitas famílias envolvidas, muitas famílias tentando entender o porquê. Algumas, né, aceitam melhor, outras se revoltam e realmente é difícil de compreender, Betinha. É difícil, né? Porque, veja bem, ali naquele caso envolveu repentinamente muitas pessoas de diversas situações, profissionais, né? Pessoas que iam entrar naquele avião e que não entraram na última hora, outros que na verdade insistiram, né? Outra pessoa que insiste lá para entrar naquele avião. Então as pessoas começam a se questionar, por que então aquela pessoa não entrou? No último segundo, um atraso de menos de 1 minuto, e o outro que também atrasou, mas insistiu em ir, porque senão ia perder uma questão de trabalho, né? Então nós vamos vendo que, na verdade, nessas condições, nada tem de acaso. Dentro da questão espiritual, né, a maioria daquelas pessoas ali não tem nada em comum no passado. Mas seriam espíritos comprometidos? Espíritos comprometidos em situações semelhantes, muitas vezes espalhadas em várias partes do globo, mas que ao nascerem aqui no Brasil, são reunidas e é naquele momento levado para aquela situação. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele retrata uma pergunta que ele faz aos espíritos da seguinte forma: se uma pessoa está destinada a desencarnar ao passar debaixo de uma escada e aquela escada cair na cabeça dele, foram os espíritos que quebraram aquela escada? Ele disse não.
a que nós induzimos aquela pessoa a passar debaixo daquela escada que vai se quebrar naquela hora. Então, aquelas pessoas são intuídas a ir para aquele veículo, para aquele ônibus, para aquele avião, naquele momento, porque elas têm em comum a desencarnação daquela forma, por alguma coisa no seu passado. Então, elas são reunidas ali naquele momento que elas vão, na verdade, são as chamadas mortes aproveitadas, se a gente pode dizer assim, para uma mesma situação semelhante dessas pessoas. Partiriam de qualquer forma, fosse naquele avião, fosse num veículo, iam partir. Porém, dentro dessas circunstâncias, aproveita-se o coletivo. Claro que existe sempre também, né, Beth, o livre-arbítrio, que são situações aí de falta de cuidado, de abuso, onde acaba acontecendo o desencarne por conta dessas situações. Não é que, né, teria que ser daquela forma, mas a pessoa foi descuidada e acabou culminando nisso. Isso, nós precisamos observar assim, existe duas circunstâncias da desencarnação. Vamos pegar a morte natural, que é aquela que ocorre por esgotamento dos órgãos. Toda reencarnação, ela é programada para o ser mediante uma quantidade de fluido vital que ele vai ter para usar durante a vida. Então, ele vai ter fluido vital para 80 anos. Ele nasce com essa formação. Isso já é programado, é uma ciência extraordinária, de tamanha beleza e riqueza, que nós levaríamos a vida toda para estudar. A pessoa vai reencarnar, então, mediante olhando o passado e a necessidade dela, ela vai ter 80 anos de fluido vital para utilizar com os devidos cuidados com o seu corpo. Durante ela seguindo normalmente a sua carreira de cuidados com o corpo, né, moderado e tudo mais, então ela vai chegar aos 80 anos, aquele fluido vital ele se esgota e o corpo é que expulsa o espírito. Não é o espírito que deixa o corpo. No esgotamento do fluido vital, o corpo libera o espírito, libera os laços que tem com ele, ele tem que sair, porque o corpo se esgota. Então, essa é a desencarnação natural. Dentro desse caso que você disse, muitas vezes, na grande maioria, nós temos hábitos perniciosos na Terra. E os espíritos, nas diversas obras, como nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, ele nos diz que poucas pessoas na Terra terminam como completistas. O que é o completista? O que vai até o final, esgota o seu fluido vital e viveu naturalmente. A grande maioria, ele sai antes disso, de vencer o seu prazo de esgotamento do fluido vital, porque ele desgasta seus órgãos antes do prazo, por diversas razões. Nós vivemos agora numa sociedade muito mais atribulada, cheia de exigências de todas as formas, de preocupações, de exigências de todos os lados, financeiro, de trabalho e tudo mais. Então, as pessoas e todos nós estamos gastando os nossos órgãos e não o fluido vital. Nós estamos desgastando os órgãos, eles estão sobrecarregados de todas as formas. E aí entram os remédios que tem que usar, os vícios, e tudo mais que sai fora do natural, que seria o controle, né, a moderação de uma vida tranquila, natural, viver naturalmente, né? Então, quando se desgasta os órgãos, mas não gasta o fluido vital, então ocorrem as mortes prematuras, que a grande massa na Terra é assim que ocorre, por desgastes dos órgãos, de alguma forma. Então, esse é o grande problema dos sofrimentos no mundo espiritual. Porque gastou os órgãos, mas não gastou o fluido vital. Então, ainda a pessoa se sente presa ao corpo físico, porque esse fluido vital mantém os estímulos da matéria. Porque ele é material, é um material do corpo.
Então, isso causa esse sofrimento no mundo espiritual, essas indisposições, o tempo de adaptação maior, etc e tal, que as pessoas perguntam tanto isso, né? Então, esse é um processo de desgaste dos órgãos. Eu peço que você conclua aí, né, a sua explicação que você estava no bloco anterior, Betinha. Então, retomando, Valéria, o fluido vital, o que é ele? Vital, já queremos dizer, de vida e vida material. Então, essa vida, esse fluido vital, ele é dado, ele é cedido, né, ou armazenado para o espírito para que ele use durante a sua vida terrestre, para viver aqui na Terra a sua experiência humana. Então, se ele desgasta isso naturalmente, então ele tem um processo, o corpo esgota-se, todo o seu fluido, e libera o espírito. Se durante essa existência, seja pelos excessos de todos, faltas de cuidados, ele esgotou os órgãos, ele desgastou os órgãos, mas não o fluido vital, o órgão vai fazer a mesma coisa, ele vai se desfalecer e vai liberar o espírito do mesmo jeito. Só que o espírito vai carregado desse fluido vital. E é onde no mundo espiritual ele passa a sentir os efeitos da vida física ainda, porque ele ainda está impregnado do fluido vital, que é parte do corpo, porque ele está ligado àquilo ainda, aquela coisa prende-o ao corpo, né? Agora, se nesse trâmite todo isso, assim, voltando um pouquinho, esses desgastes muitas vezes são ocasionados não intencionalmente, seja pelas exigências que a vida humana, pela sobrevivência traz para cada um. Então, isso atenua a falta, mas ele sente os efeitos. Se nesse trâmite, intencionalmente, a pessoa, ela tira a própria vida, se ela, por negligência, pega um carro e ocasiona uma desencarnação, se nesse contingente ela bebe ou usa vícios e ela então tem um processo de acabar com esses órgãos, né? Desfalecer esses órgãos de forma intencional, porque é intencional esse contexto. Então, a intenção, ela é um processo muito mais doloroso, porque você disse do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa condição de ser racional, que é a nossa herança de Deus. Inteligência e livre-arbítrio é a nossa herança divina. E a inteligência é para a gente poder usar em nosso favor, para o bem. Agora, o livre-arbítrio é a gente poder escolher entre o bem e o mal para nós. Se eu escolho o mal, e aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas Deus não cuida? Mais do que a gente pode imaginar, né? Mais do que isso. Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos influenciam na nossa vida, eles mais do que supões de ordinário, são eles que vos dirigem, mas para o bem. Normalmente nós estamos recebendo informações todos os dias, não faça isso, não fale isso, não proceda assim, mas a gente não dá ouvidos para isso. Essas são as sugestões que nós recebemos todos os dias, para o bem. Mas se nós negligenciamos esse bem e nós mesmo assim causamos o mal, nós vamos responder por isso. Então, quanto mais a intenção, mais é o sofrimento causado. Mais aquela pessoa fica ligada ao seu corpo, porque ele ceifou o corpo físico de uma vez, mas aquele contingente de energia vital está lá. Não seria o tempo determinado. Exatamente. Então, aí, aquilo fica perdurando esse sofrimento para o espírito até que aquilo vai se desgastando, vai consumindo aquele fluido vital. E isso leva tempo. Enquanto isso, ele vai sentindo os horrores daquilo que ele causou para si mesmo. Aquilo que ele fez fica repercutindo nele. Por ligação simples da ciência, nada de castigo de Deus nem nada, numa questão da ciência universal. Com certeza. Bom, a gente tem visto aí, claro que na internet elas nos dá acesso a coisas boas e a coisas ruins. E a gente tem visto aí muitos supostos videntes, né, que agora vêm dizendo que houve uma previsão, que viu, que teve. Isso é possível, Betinha? Nós temos aí, ao longo da história da humanidade,
vários profetas que realmente tiveram aí de prever o futuro. Nós vamos ver o célebre João Batista, João Evangelista, o Apocalipse, né? O Apocalipse é uma visão de futuro de João, né? Foi dada a ele na ilha de Patmos por Jesus. Uma visão de todo o futuro da Terra. Então, só que esses videntes, como nós tivemos Nostradamus, inclusive, quando ele começou a escrever as suas trovas, né, das suas vidências, elas eram claras, ele estava escrevendo claro. Porém, em um determinado momento, ele parou, ele inverteu. Por quê? Ele é como codificar aquilo que ele ia dizer, porque ele disse que aquilo perturbaria demais as pessoas. Então, as verdades, elas perturbam e elas não podem ser ditas antes do tempo. Os grandes videntes que passaram pela Terra, todas as suas vidências são codificadas. Naturalmente, as pessoas assim sempre nós vamos ter acidentes sempre, todos os anos, a morte de pessoas famosas todos os anos, né? Não estou dizendo aqui, nem querendo desmerecer qualquer pessoa que diga isso ou aquilo. Mas a gente também precisa ver isso, porque essas pessoas depois chamam a atenção para si. E aqueles todos que têm os dons verdadeiros, eles nunca se mostram, eles não se manifestam, porque elas não chamam a atenção para si, né? Então a gente tem que também separar o joio do trigo. Tem que analisar bem as coisas, né? Ser racionais, para que senão aquelas pessoas muitas vezes querem seguidores, né? Infelizmente agora estão vivendo de cliques, né, Beth? Mas aí para a gente encerrar, como lidar aí com o luto dessas grandes tragédias? A oração, viu, Valéria? Agora, nós precisamos compreender sempre, e aí, né, eu sempre digo para as pessoas, não importa a crença que você tenha, abre um pouco mais o leque do entendimento sobre a questão da vida universal, da vida imortal, desta vida que continua, porque na compreensão de tudo, nós vamos ter também um olhar sobre aquelas, por exemplo, a companhia Voe Paz. Então, de repente, se volta tudo contra ela e nós vamos ver que as empresas todas têm leasing, né? Sim. Isso é natural, as empresas não compram seus aviões. Então, aí começa a falar que o avião está sucateado, só que tem prova que ele foi revisionado, né, naquela semana. Então, tem tudo isso. Quem vai prever... vamos dizer que o próprio piloto, né, tem uma declaração que aquele não era o voo que ele estaria. Sim. Ele estava lá, então de repente começa a procurar falha no piloto, falha na companhia, começa a pedir indenizações, quando na verdade são elementos naturais, como do trem que descarrilha, como do ônibus que bate, que vira lá naquele morro e assim por diante. Então nós ficamos pegando ali culpados, quando na verdade o entendimento dessas coisas vai nos levar um pouco mais de paz e tirar a nossa revolta. Então eu creio que é procurar o conhecimento um pouco mais amplo sobre essas questões das leis sábias de Deus, né? Que Deus não castiga ninguém, nós só estamos sob um regime de uma lei como seres imortais. Então nós vamos ter um pouco mais de condescendência também com todos que estão envolvidos. Tá certo, Betinha, eu te agradeço muito a presença, os esclarecimentos aqui, e as portas estão sempre abertas aqui para a gente divulgar aí todo o trabalho que você realiza tão bem aí, e agradecer mais uma vez a sua presença, Betinha. Obrigada pelo convite, Valéria, dizer parabéns, você está excelente. Muito obrigada. Eu falei isso com a Sueli, está muito bem, parece que foi feito aí para você, viu? Parabéns mesmo. Não? Muito obrigada. Claro, sentimos a falta do Luciano. Com certeza. Mas agradecer a todas as pessoas que também sempre nos ouvem, né? Que eu sempre, quando encontro, eu sou divina educadora, eu falo, que bom, né?